Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre padrão de beleza e autoestima, né? Como isso tem impactado a vida das mulheres, né? Dos homens também, mas como o meu público é mulher, eu acabo falando muito com as mulheres. Como isso tem impactado a vida de todo mundo hoje em dia, com rede social, padrão de beleza, a parte emocional. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Antes da gente começar, eu quero agradecer aos meus parceiros que hoje estão comigo, Clínica Pele, né? Esse episódio é um oferecimento da Clínica Pele. E os meus convidados são os donos da Clínica Pele, Leandro e Anitta. Muito obrigada por terem aceitado o convite. A gente que agradece o convite. É verdade. Então, gente, vamos contextualizar por que eu pensei, o que eu pensei sobre esse episódio, por que eu quero falar disso com vocês. Eu falo muito de autoestima e vocês cuidam muito da beleza das mulheres. E eu vejo que existe uma confusão de muitas pessoas, não todas, né? Não vou generalizar. Existe uma confusão de autoestima estar ligado com beleza. Sim. Então, as pessoas entendem assim, não, para eu me gostar, eu preciso ser linda. A mulher que se gosta é aquela bonita, perfeita, arrumada, sempre que sai bem em foto, que tá à vontade em vídeo. E não é bem por aí, não é por aí, né? Não. Eu bato muito nessa tecla de, gente, não é só isso. Eu acho que cuidar da beleza é um autocuidado. E autocuidado é um pilar da autoestima. Isso. Se vocês discordarem, pode ir me falando, né? Então, eu acho que você se cuidar é algo importante para você se gostar. A gente gosta de quem a gente cuida, né? Então, se a gente tá se cuidando, a gente vai estar se gostando. Mas não é só isso. E a gente tem que daí pensar por outras alternativas e como a gente vai interpretar essa questão da estética. O que eu quero de vocês primeiro, eu quero que vocês se apresentem, né? Se apresenta também para o pessoal entender que vocês são referência no que vocês vão estar falando aqui comigo hoje. Você primeiro. Eu sou Anitta Neme, sou enfermeira esteta, sou enfermeira há 21 anos, trabalho com estética há 14, quase 15 anos e nós temos juntos a Clínica Pele já há 12 anos. Uhum. Eu sou Leandro Neme e sou dermatologista e me formei na UEL. Uhum. E já tenho 25 anos de experiência cuidando das pacientes que querem ficar mais jovens e bonitas. E como você disse que você é dermatologista, eu sei que existem algumas áreas ali, né, de dermatologia. Você hoje atende uma área específica, por exemplo, tem gente que não atende coisas de... algum tipo de doença de pele. Como que é? Você atua em qual área? De 2000 a 2007, eu tratei só doenças e fiz cirurgias dermatológicas. Uhum. E de lá pra cá, de 2008 pra cá, só estética. Estética. Então, botox, procedimentos assim, preenchimento, isso é o que você faz. Ou seja, vocês são quem realmente eu precisava estar aqui para falar de tudo isso. Então, vamos pensar aí. Quando vocês, lá no trabalho de vocês, o que vocês veem, né? Essa eu não vou saber a resposta, vocês que vão ter esse dado para me falar. As mulheres, quando buscam procedimentos, quando buscam mudanças, né? Eu quero ficar mais bonita, eu quero melhorar minha pele, eu quero ficar mais jovem. Qual que vocês acham que é a maior causa delas buscarem isso? Vocês podem discordar também entre vocês, é a percepção de cada um. Eu, falando a minha opinião, né? Que nós dois trabalhamos juntos, mas tem clientes que são da clínica, tem clientes que passaram comigo primeiro ou com ele primeiro, então a gente pode ter uma visão diferente. Eu acho que a gente tem um público talvez já um pouco mais maduro, pelo menos dos 30 mais. Eu vejo muito mulher que está no mercado de trabalho e que ela sente a necessidade de estar bem. Eu atendo também mães, né? E mães como a Isa, como eu, que são mães recentes e que querem se cuidar. E tem uma parcela que está 50 mais, às vezes 60 mais, que se cuidaram não tanto durante a vida e que agora estão se buscando. Isso também eu vejo bastante. E você, Leandro, o que você percebe, o que você acha que está por trás da necessidade de mudança da maioria assim, das suas clientes? Nossa, é engraçado. Hoje em dia eu imagino que as pessoas estão pensando assim, a longevidade está aumentando, talvez eu passe dos 90 anos. Verdade. E eu quero chegar lá na frente bem, né? Eu não quero chegar acabada, né? Então, acho que tem muito disso. Nossas pacientes pensam bastante em fazer manutenção, né? Quero desacelerar o processo de envelhecimento e quero chegar bem lá na frente. Acho que bastante isso. Já chegou para vocês muita gente ou alguém querendo algo que vocês pensassem assim, isso não vai ser legal, isso não é recomendado. Como que é essa parte? Isso acontece diariamente, eu acho. Com uma principalmente com boca, né? Chega uma com paciente que é uma boca gigante, com ácido hialurônico.
Aí eu não faço, na verdade, eu me recuso a fazer boca gigante. E como que é? Conta mais. Não vem falar com poucas palavras isso. Então, por exemplo, a pessoa chega, preenchimento é onde você mais vê as pessoas perdendo um pouco a mão. Eu acho. E aí as pessoas chegam pra você e elas usam o que de referência? Fotos de referências ou elas falam o que elas querem? Como que é? Como que você trata isso? Já aconteceu até da paciente falar assim, eu quero chamar atenção. Então eu quero uma boca grande porque eu sei que vai chamar atenção. Tá. Aí eu rebato, né? Eu falo, mas não vai ficar harmonioso, né? Não vai ficar bonito, né? E às vezes a paciente fala, não, mas não importa, nem que não fique bonito, eu quero chamar atenção. Mas aí eu me recuso a fazer. E talvez até perca essa paciente, mas eu não faço. Mas por que você acredita que é melhor não fazer? Qual que é o teu critério para falar? Não, isso é bom, isso não é, não acho que vai fluir. Eu acho que eu defendo que vai ficar natural. Tudo que vai ficar artificial eu sou contra, então eu talvez perca esse público, mas eu acho melhor assim. E hoje em dia esse público, de certa forma, tá crescendo, né? Esse público do artificial. Então, eu tenho... Sim e não. Eu acho que tem 2 pontos pra gente analisar. Tem realmente um público que quer o que a gente tem chamado de artificial, então coisas assim muito muito chamativas. Então, cílio muito longo, um mega hair muito longo, uma boca muito preenchida, mas não é... A gente vê diariamente, mas não é a maioria do nosso público. Aí eu não sei se porque nós já temos uma trajetória consolidada e nós somos conhecidos como uma clínica que preza pela naturalidade. Então, eu pensei isso na hora que ele estava falando. Exato. Então, assim, uma pessoa que vai querer... Sim, se transformar muito, se ela for acompanhar, por exemplo, a nossa rede social, ela sabe que não é o nosso perfil. Então, pode ser que não nos procure tanto por conta disso. Mas eu também acho que é interessante. A pessoa que gosta muito de expor a sua imagem numa internet, numa rede social e tal, tem sido a maioria que procura esses tratamentos transformadores. Eu digo assim, será que elas são a maioria das mulheres? Ou será que é uma minoria ruidosa? Faz sentido. Uma interessante reflexão. E assim também, quando eu falo assim, o que chegam pra vocês, não necessariamente eu tô falando só das clientes, mas o que a gente vê, assim, do movimento que a gente vê hoje em dia, né? Porque se você for ver, por exemplo, a gente tem visto pra cirurgia plástica, tem crescido as mulheres diminuindo o tamanho de prótese de silicone. E teve uma época que tinha um boom de aumentando. Exato. Então, assim, hoje a gente tem uma clientela fiel e, graças a Deus, pelo nosso trabalho, né, nos procuram e com frequência elas falam, não, eu gosto de me manter fiel aqui porque vocês mantêm a minha individualidade, preservam a minha naturalidade. Então, nós somos conhecidos nesse sentido. E eu sinto que tem um aumento de procura por essa naturalidade também, né? Acho que é cíclico, talvez. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, que às vezes elas querem algo chamativo, artificial. Sim. E aí, como que a gente entra? É difícil a gente entrar nesse campo de falar, o chamativo é feio. Por exemplo, eu sou perua. Eu sou perua. Eu sei que eu sou perua, mais que outras mulheres. Eu sempre vou querer uma coisa de cor, eu vou querer um negócio... Minhas amigas, quando vem uma coisa neon, elas falam, nossa, é a sua cara. E aí, tem gente que já é mais discreta. E aí, como que vocês, como profissionais, entendem essa questão da... existe uma... relativo o gosto, né? Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha bonito. Existe, a minha pergunta reformulando, existe um guia, uma maneira da gente encontrar respostas sobre o que é belo? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, assim, que defina o que é belo. Mas eu acho que tem situações que são mais assim harmoniosas, né? Você vê uma pessoa e te cai bem porque ela é leve, existe um equilíbrio no rosto dela, uma proporcionalidade... E você percebe que tá tudo no lugar ali. Tá, você deu várias respostas você deu várias respostas que fica para quem já entende do assunto. Por exemplo, ser harmonioso e leve e equilíbrio. Como você define essas coisas? Porque acho que é por um padrão matemático da beleza, né? Existe um padrão matemático? Teoricamente existe. Então, existe, mas é relativo, né? Leonardo da Vinci já falava disso. Isso, esse tipo de informação que eu queria saber, assim, quem estuda isso, quem estuda, né, o homem, a mulher, o físico, o corpo, existe uma referência de saber o que vai ser harmonioso e o que não vai? Então, da Vinci falava, né, que existe uma proporção, existem tabelas, talvez a gente possa falar, de uma proporção, que os dermatos chamam muito de proporção áurea,
olha, então padrão matemático, olha, o lábio inferior ele tem que ser tantos por cento acima, mais volumoso do que o superior. Existe isso? Existe isso. Mas eu acho que a beleza não é só isso, né? Porque, Entendi. então, por exemplo, eu sou pequena, né? Eu sou mignon. Então, se for analisar só a minha boca, talvez você falasse, a Anitta, sei lá, comportaria uma boca mais volumosa, um lábio mais volumoso. Mas será que pra minha personalidade isso comporta? Então, eu acho que talvez o que o Leandro esteja falando é isso, né? De que existe algo de harmonioso e tal, mas... ele não pode, você tem que analisar a personalidade daquela pessoa também, o contexto e tudo isso, se vai ficar bem ou não, né? Então, por Eu exemplo... tava lembrando de uma situação, você pega a Sandy, né? A Sandy é toda delicada, né? Você vai fazer uma boca gigante nela, qual Isso. seria uma chance de ficar bom? Não ficaria bom no contexto, né? Então tem que Entendi. pensar muito nisso, né? No contexto, né? E Então, esse a boca da contexto Angelina que você Jolie fala não é olhar o quê? Por exemplo, é olhar olho com boca, sobrancelha, as proporções, o acho que que você olha? O tamanho do rosto. Quando você... Vamos supor que eu tô perguntando assim, o Leandro, médico, tá aqui, cheguei, quero fazer um procedimento. Aí eu vou falar, Leandro, eu quero um bocão. Quero o bocão da Anitta, quero bem grande. O que você vai olhar pra mim pra ver se dá ou não dá pra eu fazer esse bocão? Qual que é o teu critério? O teu, não tô perguntando da Sim, eu da acho que medicina. as proporções contam muito, né? Se chega uma paciente com prótese de silicone muito grande, com cílios muito longos, com mega hair, talvez caiba uma boca um pouco mais volumosa, né? Mas chega uma Sandy, não vai caber, né? Entendi. Então você olha tem o que tipo analisar. físico da pessoa ou a acho que o proporção do rosto? Acho que o estilo da pessoa conta muito, né? Jeito, você diz estilo Sim, mesmo, jeito da personalidade pessoa. E também as características faciais, né? Aí tem que juntar tudo isso e chegar a uma conclusão, né? Entendi. Então essa é uma conta bem relativa, né? Tem umas fotos que eles me mandaram, eu achei muito legal a gente compartilhar, que fala um pouco desse padrão. Sim. A gente consegue pôr aqui na TV? Isso daí, Essa é uma delas. explica aí o que você falou sobre a questão, né, desse padrão de... Acho que eles tentaram enquadrar na proporção áurea, né? Nas medidas O ideais. que é a proporção áurea? Seriam umas medidas que eram utilizadas durante o renascentismo, né? Os pintores renascentistas utilizavam essa proporção para chegar, vamos dizer assim, no rosto ideal. Uma simetria, talvez, Uma ou simetria, proporções do rosto. Então, nesse caso, essa é a Margot Robbie, maravilhosa. Ela... né? Essa é ela que Essa real. é ela real. E aí, eles tentaram colocar o rosto dela com as proporções que o Leandro tá falando. E aí, será que essa daqui ficou mais bonita do que aquela? não? Ou seja, imperfeições podem também ser belas, Lindas. né? Talvez a pessoa esteja perfeitamente enquadrada nas proporções e mesmo assim não seja tão bonita, né? Entendi. E ela talvez tivesse o rosto um pouquinho mais larguinho ali. ali ela tem o rosto mais largo, ele tá mais fino. Tentaram triangulizar o rosto dela um pouquinho mais, deixar O mais nariz tá triangular. mexido também, né? Também. E O no nariz, final, ó, tá mais O fino. resultado final não ficou tão harmonioso. O lábio um pouco mais O que fino. você chama de harmonioso é o que a gente tá falando de bonito. De bela. Não ficou tão Entendi. bonito, né, na segunda foto. Aham. Faz sentido. Tem mais uma? Acho que são 3, né? Passa pra gente a próxima. Ah lá, Rihanna. Rihanna. Dá pra você consegue de cara? Aí eu ver o que foi percebo mudado? o nariz dela diminuiu, né? A boca dela diminuiu. Exato. O queixo, não sei se o queixo aumentou ou se a boca que diminuiu. Eu não sei falar isso. Mas aí a impressão que ficou que o queixo tá maior, né? E a boca tá menor. Isso. Na verdade, acho que eles pensaram isso, né? Tava muito largo o nariz, vamos afinar um pouco pra ver se fica melhor, mas ficou, E é isso era que mais bonito acontece às originalmente. vezes quando a pessoa perde um pouco, né, do natural dela, o Parece que individual. muda até a personalidade, né? Porque, Sim. por exemplo, a Rihanna, a gente já... ela passa até a ideia de uma mulher forte, né? Sim. E mudou muito, né? Ali ficou uma fresca. Não ficou... O próximo, vamos ver, o último. Ah, Nossa, Angelina essa deu Jolie, né? super diferença. Sim. Angelina Jolie, O que maravilhosa. mudou aí no dela? A boca diminuiu? A boca diminuiu. E diminuíram um pouco o maxilar também, né? Parece que os olhos também A estão mais mandíbula. separados, né? Ó, tá vendo? O nariz, algo ali nos Os olhos um olhos e pouco no mais nariz afastados, mudou. né? Sim. Acho que... E você vê, então ela talvez não se enquadre no padrão, né? Porque é difícil alguém ter uma boca desse tamanho originalmente, mas ela é linda do jeito que ela é, né? Não teria que mexer em nada, né?
Entendi. É difícil hoje em dia das mulheres aceitarem isso, né? Podemos já tirar a imagem, que senão a gente vai ficar reparando nela. É difícil a gente encontrar esse equilíbrio, né? Por exemplo, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Quando eu falo muito de autoestima, que a autoestima não é só isso, eu recebo alguns questionamentos assim, mas então a mulher tem que se aceitar como ela é, a mulher não pode mexer em nada, a mulher não pode pintar o cabelo. Uma vez uma pessoa mandou assim pra mim, eu gosto de fazer alisamento, isso significa que eu não tenho autoestima? Não. E eu vejo que as pessoas levam isso para um lado muito errado, né? Quando eu falo que procedimentos estéticos, mexer na estética, não deve ser um exagero, não deve ser um requisito para você se gostar e se aceitar. Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Não. Eu mesma, tenho botox feito pelo Leandro e eu tenho rinoplastia. Eu já fiz rinoplastia 2 vezes. E poucas pessoas sabem que eu já fiz rinoplastia, né? E eu percebo, pelo menos na minha percepção, se vocês estiverem diferente, pode falar, mas o meu nariz é como se, quando eu fiz a cirurgia, ele tivesse reduzido defeitos, mas não mudou o meu nariz. Tá. Entendi. Por exemplo, a pessoa precisa olhar muito para tentar ver o que mudou. Continuou com a minha cara, não mudou a minha expressão. Ainda tem um ossinho que fica ali parecendo, mas então não tá um nariz perfeito, impecável. Que talvez seja até melhor, né? Que ficou ali uma coisa natural. Eu gostei muito de ter feito, né? Então, assim, eu não sou contrária a procedimentos. Muitas vezes, até na minha família já falaram, foi fazer botox? Não era você que falava que era contra? Não é isso, eu acho que eu sou contra a coisas desnecessárias. Os excessos, intervenções que não precisam. Por exemplo, a mulher tá linda. E aí, não, eu quero a boca maior. A mulher tá linda, mas eu quero a pele mais assim. Então, assim, até que às vezes passa do ponto, né? Isso. E aí, como que o passar do ponto, né? Pra vocês, assim, o que vocês veem hoje em dia? Óbvio que vocês não veem isso nas clientes de vocês, porque vocês prezam por essa naturalidade. Mas hoje em dia, a gente vê uma... Vou contextualizar aqui, que eu já contei uma coisa pra eles. Então, vou contar pra quem tá assistindo a gente. Eu fiquei um tempão sem fazer academia. E aí, fiquei sem ir pra balada, sem sair. Não tinha mais esse convívio de ver muitos jovens, mulheres solteiras, mais novas. E agora eu voltei pra academia. E na academia eu fiquei assim, tipo, gente, eu sou total fora do padrão. Eu sou a mais feia aqui da academia. Por quê? Porque eu vi que as mulheres mais jovens estão todas com a mesma aparência. Iguais. Unha enorme, cílios enormes, sobrancelha triangular, super marcada. Boca enorme, uma boca que parece assim que vai explodir. E eu ali, eu falei, gente, eu apareço até uma criança. Não no sentido da pele ser jovem, não, mas sabe aquela que ficou ingênua. Com aquela... Isso, fiquei com aquela aparência de ingênuo, assim, de criancinha. Pouco transformada. Pouco mulherão, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, hoje em dia... tá tendo o que eles estão chamando de harmonização facial, para algumas pessoas meio que virou uma padronização facial. Na opinião de vocês, isso tá acontecendo mesmo? O que vocês pensam sobre isso? Não com as clientes de vocês, que eu sei que vocês não fazem. Igual o caso do Estênio Garcia agora, né? Que acho que fizeram, sei lá, mais de 20 seringas de ácido hialurônico nele numa sessão, né? Não tem lógica isso, né? Talvez pudessem ter feito 3, 4, 5 seringas, teria ficado melhor do que ele estava antes. Mas por que fazer tantas seringas? Né? Não tem lógica, né? E o que chamou a atenção no caso foi que aí tem alguns pontos para a gente considerar com o Estênio Garcia, né? Primeiro que a gente tem que conversar sobre uma pessoa com 91 anos, né? Querer fazer uma transformação tão grande assim. Então, nós não faríamos, né? Mas aí eu questiono muito o desejo da pessoa em si, né? É interessante ele ainda ter essa pulsão de vida aos 91, né? De falar assim, eu quero me ver bem, eu quero me sentir bem. Sim. Mas talvez tenha realmente aí vai pro exagero. Eu tenho uma visão, quando que passou do ponto? Porque é complicado isso, a gente falar assim, olha, tem homem, por exemplo. Vamos falar dos homens também um pouco. Vamos. Assim, questionam muito que, mulher sempre tá transformada, porque faz o botox, porque, não sai da clínica de estética e tal. Sendo que aquele homem alisou o cabelo, ele faz a barba e a para toda semana, ele tal. Então, assim, por que a vaidade dele é aceitável e a da mulher não? Quem que delimita isso? As mulheres estão exagerando pra ficar com a pele mais bonita, mas os homens não estão exagerando na academia, tomando bomba e ficando fortão. Então, assim, quem que dá esse limite? Eu encaro muito que o limite é quando a pessoa acha que aquele tratamento, ela precisa dele pra ser feliz. Eu acho que esse é o ponto. Acho que esse é o ponto. Então, assim, não sei se você concorda comigo, né? Se vocês concordam, mas eu sinto assim...
te conheço há bastante tempo, né? Desde antes do Botox. Então, assim, quando você teve o desejo do Botox, você falou, Anitta, tem uma linha aqui, outra ali. O que você acha? Como você acha que eu trato isso? É Botox. Ok, você já estava feliz e plena sendo a Isadora antes e você continuou sendo. Mas você fala, nossa, se isso tá começando a me incomodar e eu tenho como resolver, por que não? Mas se não existisse Botox, sua vida acabou? Não. Aí entra num ponto. Está começando a me incomodar. Será que as pessoas começaram a se incomodar com coisas que antes não incomodavam? Na minha opinião, eu acho que sim. E talvez mais cedo também? Isso. E aí, o que vocês acham que está causando isso? Antes a gente estava batendo um papo aqui. E você deu uma possível causa aí. Fala pro pessoal. Acho que inclusive os filtros, né, do Instagram, né? Porque o pessoal hoje usa filtro diariamente, né? E no filtro você tá perfeito ali, né? Não tem nenhum poro aberto, não tem nenhuma mancha, a pele é viçosa. E na vida real não funciona assim, né? E daí o pessoal quer ter na vida real a aparência dela no filtro do Instagram. Isso não existe, né? Impossível. E aumentou muito, né? O uso de rede social, o uso dos filtros nas redes sociais. A gente foi meio... Será que estamos caminhando ali para uma distorção da realidade, né? A gente quer ser diferente. Algo muito idealizado, ali eu sou tão linda ali no vídeo, a hora que desliga, eu não sou. Sim. Agora até também tá tendo coisa de metaverso, de outra realidade, né? E às vezes você se encontra com a pessoa ao vivo e você fala, nossa, nem parece com a pessoa que eu achei que ela fosse, porque no Instagram ela é perfeita e na vida real não é nem parecida, eu senti muito isso na prática. Eu parei de usar filtro, sei lá coincidentemente, não tanta coincidência, quando eu comecei a ser tratada pela Anitta, eu parei de usar filtro. Porque a Anitta me ensinou muito sobre cuidar, assim, o quanto eu poderia cuidar da minha pele para que eu ficasse menos insatisfeita com coisas. Por exemplo, eu tinha espinha. Eu nunca mais tive espinha, depois que eu comecei a fazer o que você mandava eu fazer. Manchas. Minhas manchas diminuíram demais depois que eu comecei a usar protetor todos os dias. Então, assim, quando eu comecei a ver que eu poderia ter pequenos cuidados que me fariam ficar mais contente com o que eu estava vendo, eu caí um pouco nessa de, eu não preciso do filtro, porque eu ainda posso ser bonita no meu natural. Sim. Né? E as pessoas parece que não estão tendo isso. Parece que não existe ser bonita natural. Tem gente que, tem gente que você acorda lá no Instagram, você olha, a pessoa já tá montada. Né? Não sai sem maquiagem, não sai sem... Não deixa ninguém ver ela desse jeito. Nossa, falando nisso, eu já, paciente comentou, assim, que acordava antes do marido, ia se arrumar, tomava banho, se maquiava, arrumava o cabelo, se perfumava, daí ia acordar o marido. Meu Deus! O marido nunca tivesse se encontrado com a esposa, com ela natural. Aí, o gasto de energia. O gasto de energia, quanto que a coisa chega, né? E aí, entrou exatamente no que eu queria entrar, né? Já aconteceu, porque também a gente fala muito de relacionamento, já aconteceu em passar por vocês, ou vocês conhecerem, acompanharem, alguém onde a vida amorosa interferiu nas decisões de procedimentos estéticos? Bastante. Bastante. A história da paciente estar separando, daí ela resolve aparecer na clínica, fazia tempos que não aparecia, de repente ressurge, quer fazer tudo que existe na clínica para tentar salvar o casamento. Ou porque separou e quer estar bem, né? Mas aí gera uma expectativa muito grande em relação assim, se eu tiver com a aparência ideal, daí eu tenho mais chance de recuperar meu casamento. O que acaba sendo tão vazio, né? De atribuir o seu valor a isso. Porque pensa o emocional dessa mulher. Então, assim, né? E às vezes nem tá procurando uma psicóloga naquele período que seria fundamental, mas está procurando essa melhoria na qualidade da pele, né? Quando você falou de autocuidado, né? Eu acho que o tratamento estético, ele tem ainda o seu papel, principalmente quando ele entra numa série de posturas de autocuidado. Então, como você falou agora, quando eu comecei a me cuidar, minha pele melhorou. Isso é autocuidado. Como você cuida do seu cabelo, como você cuida da sua higiene oral, como você cuida da sua pele, como você está se cuidando de uma maneira geral. Que legal, né? Agora, às vezes a pessoa quer alguma coisa imediatista, né? Então, assim, eu prefiro usar maquiagem porque eu já vou ficar linda do que eu me cuidar e ver os ganhos a médio e longo prazo. Agora, a questão da separação, nós também tivemos um caso de que ela disse que o casamento estava meio morno e tal. E aí, ela começou a olhar para si. E ela viu que ela tinha esquecido um pouco dela. Que você fala muito disso quando você fala com as mulheres, né? Então, entre aspas, sem juízo de valor aqui, não tô julgando ninguém, mas ela tinha se deixado um pouco de lado. E aí, ela começou a olhar para ela. Então, ela voltou a cuidar da alimentação, ela voltou a ir na academia e ela foi numa clínica estética. Ela se sentiu mais bonita.
ela se sentiu Exatamente. mais desejável. E aí, sabe quando reacendeu no casal? Você tá conseguindo me entender? Entendi. Eu acho que isso é muito importante. Eu até uma vez, eu atendi especificamente um caso sobre isso, né? Que ela veio buscar uma opinião minha. Eu acho que tudo que ela esperava era que eu falasse assim, não, porque a sua aparência não tem nada a ver com o seu relacionamento. Ele não poderia, né? O relacionamento não poderia ter mudado por causa disso. E eu discordo. Porque quando uma mulher está bem com ela mesma, entendam isso, tá, gente? Não me interpretem mal. Quando uma mulher está bem com ela mesma, ela é mais feliz. Exato. Quando ela está feliz, ela é mais segura e ela é mais agradável com os outros. Então não tem como a gente pegar uma mulher que se detesta e falar que ela é tão legal com o marido quanto a mulher que se adora. Sim. A gente não tá dizendo que o marido vai gostar mais daquela lá porque ela está bonita. Não. A gente tá dizendo que uma mulher que se cuida é mais feliz, tem mais cuidado com ela mesma e, consequentemente, ela se torna mais desejável. E também isso, né? Assim, a mulher... Porque algumas mulheres se esqueceram, como a gente está querendo dizer aqui. E isso no geral, não só com o tratamento estético, no geral. E aí, se você falar assim, como você falou, a mulher que se detesta. Não necessariamente se detesta, porque ela vai falar, imagina, eu não me detesto. Mas você tem olhado para você? Mesmo que não vá para esse lado do procedimento estético, né? Então, assim, está cuidando do seu relacionamento? Está cuidando de você? Com carinho, com cuidado? Né? Então, acho que entraria aí... como um autocuidado, sim, tratamento estético. É que eu acho, essa questão do... Que eu falei, ela se detesta, eu penso assim... vamos pensar sem autocuidado. Vamos pensar em cuidado e amor. Você ama o Leandro, né? Sim. Então, vamos supor que o Leandro tá lá desanimado, não tá querendo né, ir na academia, não tá querendo se exercitar, tá comendo mal, você tá percebendo. Você vai chegar pra ele, você vai tentar dar uma animada nele. Você vai tentar ajudá-lo, você vai tentar levar ele pra academia, você vai tentar fazer algo por ele. Sim. Porque você gosta dele, você se importa com ele. Quando a gente olha daí, vira essa chavinha do cuidado daí pra gente, a gente não tem a mesma medida. Então, por exemplo, se meu filho tá fazendo algo ruim pra ele, meu Deus, eu vou mover o mundo, eu vou dar tudo que eu tenho de mim pra ele ser melhor. E eu não faço isso por mim mesma. Exato. Então, as pessoas confundem muito isso, né? Fazer o autocuidado não é só sobre eu ir lá e cuidar da minha pele. Eu senti muito isso quando eu fiz com você peeling, microagulhamento, e fui fazendo coisas cuidando da minha pele. Eu sempre falo isso quando eu vou lá na clínica. Não é sobre o que eu tô fazendo lá e sobre o resultado que aquilo vai ter. É sobre o fato de eu saber que eu tô tirando uma hora do meu dia pra cuidar de mim. Concordo. Exato. E lembrar que não é só pele, né? Se você associa pele com academia, com dieta, com meditação, faz um pouco de cada coisa, né? Você vai muito mais longe, né? Então não pode focar numa coisa só, né? Tem que lembrar disso também, do conjunto, né? O conjunto todo. E aí, pra gente finalizar aqui, vamos supor que o pessoal tá assistindo a gente, tá pensando assim, Isa, mas e aí, como que eu sei se o que eu quero fazer é bom ou não pra mim, se o que eu quero fazer vai estar certo, sei lá, talvez a pessoa não tenha a possibilidade de ser paciente de vocês. Qual é o critério que a gente precisa... Existe essa resposta? Às vezes nem tem essa resposta. Vocês podem falar, Isa, você tá viajando? Não tem. Mas como que eu sei, assim, quando começar qual cuidado ter? Tipo assim, existe uma linha do tempo? Sei lá, na minha cabeça é assim. Primeiro a gente começa ali com cuidados com a pele. E aí, depois de tal idade, a gente pensa em tal procedimento. Existe um guia, assim, mais ou menos, pra pessoa se orientar se tá na idade dela fazer ou não? Ou... eu acho que tudo começa Deu pra entender a pergunta? Tudo começa com o uso do protetor solar, né? E evitar sol, né, em excesso. E com qual idade? Desde sempre, desde né? que nasceu. Desde que sai da maternidade. 6 meses Um de vida dia a gente já... encontrou a minha cunhada no shopping com eles, né? A gente deu oi e tal. Aí a hora que eles deram as costas, a minha cunhada... Isa, o que é a pele desses dois? O que eles fazem? Eu falei, pele. Eles têm a clínica pele. Porque realmente isso já interfere desde já na parte estética do nosso rosto, né? Então vocês diriam que o primeiro cuidado básico que uma pessoa precisa ter... protetor solar. Isso é fundamental, né? E eu acho que você falou muito de idade, né? Qual idade a gente começar a se cuidar? Isso também é tão relativo, né? Sim. Porque uma vez eu atendi uma cliente muito querida e eu acho que ela tinha 13 anos. E aí eu postei uma foto, falei assim, eu tô com fulana tal. E aí foi uma pessoa embaixo e escreveu, nossa, que horror, quantos anos ela tem? Querendo julgar uma pessoa nova estar ali. Mas ela tinha um problema de pele. Que precisava de tratamento naquela época. E isso não cabe a gente julgar, né? Então, assim, por exemplo, acne.
né? A acne é algo que é um dos transtornos das doenças de pele que mais afeta o psicológico da pessoa, isso é comprovado. E você pode ter acne com 15 anos, 16 anos, ou mais nova até. Então, assim, eu acho que quando começar, vai depender do que você está apresentando. E a acne, por exemplo, quanto antes você tratar, menos sequelas você vai ficar. Então, não é para esperar ter 30 anos para ir tratar, trate antes. Entendi. Agora, eu acho que o fundamental é você buscar o autoconhecimento. Isso é fundamental em qualquer etapa da vida para saber o que está me movendo nessa busca e procurar bons profissionais, né? Tentar ver qual que é a trajetória desses profissionais, se eles respeitam essa naturalidade ou não. Uma coisa que você me falou me acendeu uma curiosidade. Por exemplo, eu como não sou profissional da área, né? Eu não sei o que uma pessoa pode fazer no rosto. Né? Então, às vezes, eu acho que pode surgir uma situação assim. A pessoa tá lá, tá achando a pele dela meio feia, viu que ela não fica tão bonita igual no filtro. Aí ela acha que ela precisa de preenchimento. E ela vai lá e ela marca o preenchimento. Sim. Só que talvez ela poderia ter feito uma outra coisa que não levasse ao preenchimento. Sim. Então, o que vocês fazem, no geral? O que uma pessoa pode fazer no rosto? Quais tratamentos? Que eu sei que tem microagulhamento, tem peeling, tem preenchimento, tem botox. Quais são esses procedimentos? Se tivesse falado assim, não, tem 10 procedimentos mais... Quais são os procedimentos que se faz no rosto? Acho que uma questão que para mim é marcante. Quem está entre 30 e 40 anos, às vezes não precisa fazer tantos procedimentos, né? Faz um botox a cada 6 meses, pode fazer um peeling de vez em quando no inverno. Um laser para clareamento. Um laser. Tá bom, a gente falou em laser, peeling, botox. Depois dos 40, eu acho que é meio que inevitável associações, né? Daí dificilmente vai escapar de algum preenchimento. O botox continua sendo feito a cada 6 meses. E tem que fazer um laser no inverno e acaba fazendo ultrassom microfocado. Daí depois dos 40 geralmente são associações mesmo. Entendi. Para conseguir manter E vocês né? fazem, por exemplo, um cronograma para essa pessoa? Por exemplo, porque a pessoa não entende nada. Eu não sei isso. Eu não sei o que é o laser, o que é esse, o que é aquele. Para que serve cada coisa. Então, quando chega a pessoa para vocês fazem uma avaliação. E aí um planejamento de tratamentos para aquela cliente, né? É muito raro a gente ter uma cliente que ligou e já agendou, quer um preenchimento. A não ser que ela seja uma cliente já antiga, que já fiz há tanto tempo e quero refazer. Mas se ela é a primeira consulta, ela tem que ter uma avaliação. E aí, por mais que ela diga, pensei num preenchimento labial, mas a gente sempre diz que os profissionais somos nós. Então, a gente tem que ir orientando a cliente. Mas por que você pensou nesse preenchimento lá? Porque eu achei isso. Mas será que não era um preenchimento, um top model look? Um preenchimento para marcar mais a maçã do rosto. Então, você vai orientando essa cliente. Acho que isso acontece com Já aconteceu também de vocês mudarem o que a pessoa queria? Tipo assim, a pessoa chegar e falar, eu vim fazer procedimento na boca. Você fala pra ela, não, mas você precisa de preenchimento aqui. Mas não dela, né? Como não, se lógico, se você mostrar pra ela. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha rinoplastia, né? Eu cheguei e eu falei pra ele, vou te mostrar a foto que eu tenho de referência. Ele falou, não, nem vou ver a foto de referência. Aí eu falei, por quê? Porque eu vou fazer o que eu acho que o seu nariz precisa. Não adianta você me trazer uma foto de referência. Eu não vou parecer nariz em você. Então, se for assim, eu nem vou fazer. Legal. Aí eu lembro que eu tinha 2 opções. Ou achar ele um grosso, ou falar, nossa, mas eu saí de lá e falei, eu vou fazer a plástica que esse homem é amanhã. Agora que ele quiser fazer a plástica em mim, eu vou fazer. Por quê? Por causa disso. Porque aquilo me passou uma segurança. Acho que a gente precisa ter esse... Que também não é todo profissional que tem esse profissionalismo de vocês, né? Tem muita gente que quer fazer. A pessoa veio que preenche a boca, a boca tá enorme, mas é só mais um preenchimento, eu vou fazer. Isso existe, né? Vou faturar em cima dessa paciente, mas é uma postura muito ruim, né? E aí eu acho que isso que você falou do profissionalismo, a gente tenta passar isso mesmo e mostrar essa seriedade, essa preocupação com a cliente. Eu sempre falo, eu tenho muito respeito pelos nossos clientes, respeito pelo tempo, pelo investimento financeiro que eles estão tendo e que eles estão dedicando a nós naquele momento. Aí eu atendi recentemente uma cliente, era a primeira avaliação, e era uma avaliação e ela já queria fazer, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, um laser fotona que nós temos hoje, que é super moderno e tal. E ela tinha indicação. Só que dali 10 dias, ela ia pra Tailândia. E ela ia numas férias com o marido, assim... Ela queria aproveitar a praia, ela queria isso e aquilo... Qual que era, sabe? Eu falo, não, eu posso fazer o laser hoje em você. Mas assim, será que é o melhor investimento no momento? Sabe? Você fazer algo que pode sensibilizar um pouco a sua pele, pré-férias na praia e tudo mais. Vamos reorganizar isso e tal. Então, ela entendeu tanto a minha seriedade, sabe? E o respeito que eu tive pelo tempo e pelo investimento dela financeiro...
Que aí eu orientei como ela deveria cuidar da pele naquele período e durante as férias. E quando ela voltou, ela fidelizou comigo, a minha cliente até hoje. Foi a mesma coisa. Olha, nunca passei por um profissional que conseguisse me convencer a lavar o rosto, tirar a maquiagem. Real, gente. Lavar o rosto com outro sabonete, tipo, que não fosse o do banho. A passar protetor, a ter um hidratante que era do rosto e não o do corpo. Que orgulho. E quando a primeira vez que eu fui avaliada, você me explicou tão bem, tipo assim, você me deu uma aula ali do porquê. Eu falei assim, eu tô achando a pele da mulher maravilhosa. Ela tá me falando que tudo que eu faço tá errado. Se eu não fizer o que ela tá me falando, né? Eu vou ser uma idiota. Vou fazer. E de fato, mudou. E o resultado vem. Deu resultado. Então, assim, é importante pra finalizar, a gente entender, assim, que tudo bem fazer procedimentos. Eles seriam loucos se eles estivessem aqui falando pra não fazer procedimento, claro. né? É bom, tem só coisas pra contribuir, mas a gente precisa ter um profissional pra chamar de seu. E um profissional confiável, né? Sim. E ter uma noção, né, de tudo que tá acontecendo no mundo. O mundo tá mudando, existe um comportamento manada, a gente tem que se perguntar se eu tô querendo fazer porque todo mundo tá fazendo, ou eu tô querendo fazer porque eu realmente quero fazer. Verdade. Eu nunca na minha vida achei minha boca pequena. Nunca. Mas hoje em dia, vira e mexe, eu penso assim, nossa, será que minha boca tá pequena? Será que minha boca tá pequena? Por quê? Porque a de todo mundo ficou maior. Sim. Né? Então a gente tem que se questionar o que eu quero mesmo. Eu preciso, vai ser bom, é uma intervenção que eu preciso, ou eu quero só porque todo mundo tá fazendo. E isso traz o autoconhecimento, né? Quem te traz isso é o autoconhecimento, como você falou, Exatamente. É se olhar por que eu tô tendo essa busca. E aí, às vezes, é uma busca genuína, porque, por exemplo, você fala assim, eu sempre achei minha boca linda, mas não é o seu caso, com 50 anos eu achei que ela murchou um pouco, que é natural. Aí, se você tem um profissional confiável, você vai até ele e fala, você tá achando que a minha queixa, a minha dúvida é pertinente? Realmente? Sabe? Né? E aí... Uma coisa que eu tô pensando aqui, né? Que você não precisa copiar todo mundo, né? Fazer o que todo mundo tá fazendo, mas em contrapartida, né? Você utilizaria as roupas que o pessoal usava em 1920 agora? Ficaria até meio ridículo, né? Então, quer dizer assim, algumas situações são inevitáveis você seguir, né? Vai se adaptar a nossa gente, época. Algumas não são obrigatórias. A gente tem que surfar a onda, mas a pelo menos gente não tem que também... Né? Pelo menos parcialmente. Respeitando quem você é. Acho que esse é o ponto. Você pode surfar a onda e concordo. respeitando quem você é. Sim. Eu agradeço que você falou que a gente tá tão bem, mas, por exemplo, hoje... eu me considero que eu tô bem pra uma mulher de 45. Eu não vou ser uma menina de 20. Sim. Né? Mas é que as pessoas não têm essa segurança, né? Existe um emocional por trás de você, de saber quem você é, saber o seu valor. O meu valor. Se conhecer e se aceitar. Eu mesma, por exemplo, assim, eu sou mãe, eu tenho 32, mas eu sou mãe de 2 meninos. Eu tenho total consciência que meu corpo já é diferente do que de alguém da minha idade que não teve filho. Por quê? Porque eu tenho outra disposição, outra disponibilidade pra cuidar desse corpo, diferente de outra menina. Eu sei disso. Mas as meninas da minha idade ainda usam, sei lá, mini saia. Eu não uso mais. Por quê? Porque eu não me identifico mais com aquilo. Mas aí você fica parecendo mais velho. Tá tudo bem. Eu tenho 2 filhos e eu me considero, então, talvez mais madura que essas meninas. E eu não tenho problema em não ser assim, né? Até no Instagram mesmo. Quando eu comecei a crescer no Instagram, eu recebi alguns recados assim. Você não acha que está precisando fazer uma sobrancelha? Você não acha que está precisando pôr cílios? Pessoas até querendo me dar serviço, sabe assim? Vamos pôr uns cílios aí. Tá tão sem graça esses cílios. Pô, eu gosto de quem eu sou, entendeu? E não tem. O dia que eu me incomodei com a ruga, eu fui lá e fiz o Botox. Sim. Então, assim, a gente tem que ter... aí a gente, finalizando, mulheres, né? Saibam quem vocês são. Saibam o valor de vocês. E tudo bem querer cuidar e tirar o melhor de vocês. Mas não dependam disso. E não coloquem o valor de vocês totalmente ligado a isso. Porque o que a gente aparenta não é o que a gente é só, né? A nossa aparência diz muito sobre a gente, mas ela não define, né? Quem a gente é. Sim. Gente, muito obrigada pelo papo. A gente ficaria horas aqui falando. Nem viu o tempo passando. Muito obrigada pelo papo, por tudo que vocês trouxeram de conhecimento. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Eles também fazem um trabalho muito legal nas redes sociais. O Leandro faz muitas coisas engraçadas nas redes sociais. E a Anita traz muito conteúdo também. Então, assim, é muito interessante acompanhar até quem é de fora, que não vai ser paciente deles. Mas ele tem muitas dicas e muitas coisas de valor. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar a nossa visão sobre padrões de beleza e tudo mais. Acho que a dica que fica é realmente, para tudo, é ter mais autoconhecimento e usem filtro solar. Fechou, com chave de ouro.